Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Nesta série, as autoridades gaúchas passando por aqui, as entidades. É um momento de relatórios, é um momento de balanço e é um momento de perspectivas. E é isso que estamos procurando traçar para o nosso telespectador. E hoje estamos trazendo um grato amigo, uma figura que na área econômica ganhou a admiração de todos, e ele literalmente vai trazer luzes para nós. Não é só pelo nome, mas vai trazer luzes pela sua bagagem de conhecimentos. O economista-chefe da Farsul, diretor do Senar, Antônio da Luz. Um prazer tê-lo aqui, Antônio. Prazer meu, Paulo Sérgio. Que prazer meu estar aqui contigo, estar na Pampa, ter a oportunidade de falar para essa enorme audiência. Até aproveitando essa tua audiência, queria mandar um beijo para minha avó, a Nelza Correia, por uma razão muito simples. Eu sei que ela está assistindo o programa, não por causa minha, mas por causa tua. Ela assiste todos os dias o programa. Nelza Correia. Não só na Pampa TV, mas também no rádio. Então eu queria mandando um beijo para essa pessoa querida para mim, quero mandar também um abraço, um beijo para todos os nossos telespectadores. Bom, maravilha. Eu estive este mês lá na Farsul, na apresentação, como faço sempre, na apresentação do relatório anual, que é uma peça de economia fantástica aí. Outro dia, o Gedeão, quando esteve aqui, inclusive, para fazermos o programa de final de ano, o Gedeão viu na minha mesa o relatório do ano passado, que eu tirei agora, até porque ia hoje lá, mas eu tenho, e é uma bíblia que leva ao longo do ano aí para acompanhar os teus acertos e os teus erros. Eu te diria que muito a contragosto eu vejo que tu sempre tem razão, especialmente em relação ao do ano passado, né? Que a gente sempre espera uma aceleração na economia, uma melhora da economia, e no entanto não tem esse poder, né, de recuperar todo um passado perdido aí ao longo dos últimos anos, como diria o Gedeão, né, os anos socialistas que vivemos aqui no Brasil. Mas de qualquer forma, parabéns por mais esse relatório. De novo, são números que impressionam, muitos deles por mostrar que o Rio Grande do Sul está no caminho, outros nem tanto, e outros que nos deprimem até. Nós temos várias áreas aí que nós temos que fazer uma verdadeira revolução. Não só no Rio Grande do Sul, como no Brasil. Aliás, problemas por todos os lados. Mas vamos começar engatinhando. Lá em 2018, passando para 2019, nós tínhamos uma realidade. Tínhamos passado por impeachment, tínhamos um novo presidente, que era o Temer, tinha expectativa do que o Temer poderia fazer, ele tinha o respaldo do Congresso Nacional, até que surge um episódio que, acho que foi tu que usou essa expressão, foi um divisor de águas, né? Que foi o episódio lá com o Joesley Batista nos porões da casa da vice-presidência, o Palácio de Iraburu, né? E aquilo ali realmente fez estremecer a República. Eu estava fora do Brasil naquela ocasião, e quando nós tomamos conhecimento, olha, vai cair o Temer, e não caiu por detalhe, né? Na realidade. Mas vamos nesse processo de 2018 para 2019, quais os acertos que tivesse, quais os erros que tivesse, qual a perspectiva que estava errada e quais as que estariam certas. Até porque tínhamos já a previsão de um novo governo, né? Sim. Teríamos, né, um Bolsonaro, né, capitão do Exército, um homem de extrema direita, tá? Se assim pudermos chancelar o atual presidente da República, mas que teve a confiança da maior parte do povo brasileiro e se elegeu. Paulo Sérgio, eu começaria dizendo o seguinte: toda vez que a gente tem uma mudança de governo, sempre se tem uma expectativa a respeito do que se disse na campanha e do que se vai fazer na prática na área econômica. E o debate econômico na eleição passada, ele foi pobre. E ele foi pobre, não me parece ter sido na sociedade. Porque a sociedade mesmo dizia, olha, a gente... Até porque não teve debate, né? Exatamente. Mas quando presidente ferido, né, tinha sofrido um atentado, e
Ele não participou do debate. Exatamente. Eram conjecturas que se tinha com ele e algumas certezas, porque ele escolheu um ministro com muita antecedência, que foi o Paulo Guedes. Exato, a gente tinha algumas finalizações. Entretanto, a gente não tinha algumas coisas que são importantes para fazer uma avaliação, como um debate franco de ideias econômicas. Nós discutimos muito na campanha questões de costume, questões morais, mas que são debates importantes, eu não tenho dúvida, que são assuntos absolutamente pertinentes, mas a gente não discutiu economia. Nós não discutimos o seguinte: olha, estamos passando pela maior crise econômica da história do Brasil. Como é que resolve? Foi a maior da história do Brasil? Os números mostram, não há dúvida. Maior que aquele período? Maior do que 29, 30. Jânio Jango? Pior do que Jânio Jango. Pior do que 29. Pior que o craque americano que se refletiu no Brasil? Os números não deixam dúvidas que esta foi a pior. Eu não tinha me antenado para isso. E foi a pior crise econômica. Para nós termos uma ideia, nós estamos em 2019, indo para 2020, e o que o brasileiro está produzindo e consumindo neste momento é idêntico ao que nós fazíamos em 2012. Ou seja, cronologicamente nós estamos em 2019, mas economicamente nós estamos em 2012. Porque o que nós perdemos de PIB, o que nós destruímos de produção e de consumo, nós vamos levar muito tempo a recuperar. Muito tempo mesmo. Então a gente estava diante da maior crise econômica da nossa história e discutindo questões que são importantes, mas não me parecem ser mais importantes do que como é que a gente paga as contas do final do mês, todos nós, sociedade brasileira. Como é que eu vou, será que eu continuo no emprego, será que a minha empresa fecha ou não fecha? Essas coisas são primeiro. E não foi isso que aconteceu. Talvez pelo atentado ao então candidato, hoje presidente, Bolsonaro, talvez pela pobreza da agenda política mesmo, não sei. Mas a gente não discutiu. E quando a gente não discute, a gente tem muita dificuldade para saber o que de fato vem. O Paulo Guedes, ele tinha um background bem claro das ideias econômicas dele, só que ninguém votou no Paulo Guedes. As pessoas votaram no Bolsonaro. Qualquer ministro se demite... E 90% da sociedade não sabia quem era Paulo Guedes. Ou quem sabe até mais do que isso. Então as pessoas votaram foi no Bolsonaro. E o presidente da República escolhe o ministro que quiser, nomeia do jeito que quiser. Então nós não fizemos uma aliança com o Paulo Guedes, nós fizemos uma aliança na sociedade com o Bolsonaro. Então era muito complicado saber se o presidente Bolsonaro, que era uma pessoa que corretamente admitia a sua ignorância no assunto econômico, tanto é que usava sempre Paulo Guedes, nós mesmos na Farsul recebemos... O Paulo Guedes era o posto Ipiranga. Era o posto Ipiranga. O presidente Gedeão recebeu o candidato Bolsonaro na Farsul com a diretoria e eu tive a oportunidade de estar junto e nós iríamos fazer perguntas e a minha pergunta era uma pergunta econômica. E era uma pergunta simples, inclusive. E ele disse assim: olha, assunto econômico eu não respondo, a gente tem uma agenda, não está o Paulo Guedes aqui, mas está o Onix responde tu. Então, o que eu prefiro assim. Ele esteve 3 vezes aqui no programa. E eu prefiro assim. O Bolsonaro, então, 2015 uma vez, 2 em 2016, e foi mais ou menos nesse ritmo, embora ele fosse pré-candidato ali. Lá na Farsul ele já era candidato. O presidente Bolsonaro é muito diferente do deputado Bolsonaro. Se nós olharmos as agendas econômicas, as quais o deputado Bolsonaro se aliou ao longo da sua vida parlamentar, ela é bem diferente dessa que ele tem como presidente. E que bom, porque é para frente que se anda e a gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir como gente, a gente precisa evoluir como profissional, temos que evoluir como político, é claro. E ele evoluiu. Tanto é que a agenda que ele defendia enquanto parlamentar é uma agenda alinhada com as coisas que ele combate. Vai ver que coisa maluca. E agora não. Ele está muito bem assessorado, ele teve a oportunidade de conhecer outras pessoas, conversar outros assuntos e perceber que fazia muito mais sentido seguir uma agenda que às vezes não é a melhor de discursar, porque o melhor discurso para o político, olhando do ponto de vista econômico, é dizer assim: olha, eu vou aumentar gasto público, eu vou aumentar o salário de todo mundo, olha, pessoal, agora vai ser... É a mesma coisa que um pai de família chegar em casa e dizer: olha, pessoal, não se preocupem com os limites do cartão de crédito, podem comprar o que quiser. Mas, pai, posso comprar um computador novo? Pode. E um celular? Posso?
Posso trocar a geladeira? Pode. E o carro? Pode. Não tem como dar certo um negócio desses. Então, o presidente Bolsonaro, ele entendeu a necessidade de fazer mudanças. E o Paulo Guedes ajudou o governo Bolsonaro a fazer um link entre a década de 90 e agora essa década que nós vivemos. Estamos quase trocando de década. Por que eu digo isso, Paulo Sérgio? Porque nós sabíamos que tínhamos que fazer reforma desde os anos 90. Quando o Brasil conseguiu, através do Plano Real, controlar os preços naturalmente, não artificialmente, controlar os preços via política monetária, via estabilidade. E hoje nós nem conseguimos nos imaginar numa outra realidade que não do controle inflacionário. Mas as pessoas mais velhas certamente sabem a dor e o problema que isso causa. Quando se estabilizou a economia, nós precisávamos tomar outras medidas estruturantes para o país. Nós tínhamos que reformar a Previdência lá, porque lá a gente estava começando a mudar a nossa situação demográfica. Se tivéssemos feito mudanças ali, teriam sido muito pequenas. Pequenas correções de rota fazem uma enorme diferença no longo prazo. Se a gente tivesse feito pequenas mudanças ao longo do tempo, a gente não teria chegado agora em 2019 com uma necessidade premente de se fazer mudanças. Nós tínhamos que ter feito uma mudança no nosso sistema tributário. Nós não fizemos uma mudança no nosso sistema tributário. A gente continuou com o sistema tributário que funcionava no tempo da inflação. E quantos anos já se passaram? Tanto é que nós lembramos de um gaúcho aqui que fez um projeto de reforma tributária que acabou não ganhando as luzes, nem o conhecimento da população, porque Fernando Henrique Cardoso engavetou, que foi o projeto do nosso governador Germano Rigoto, né? Então deputado federal. E não sei se o Fernando Henrique sozinho engavetou isso, mas a gente não via na sociedade também. Eu me lembro muito bem do ex-governador Germano Rigoto defendendo a pauta, e corretamente defendendo a pauta da reforma tributária, mas ele falava praticamente sozinho sobre esse tema. Quando nós olhávamos para o gasto público naquela época, que se fez a lei da responsabilidade fiscal, nós víamos que aquilo não era suficiente. Nós tínhamos outras medidas necessárias que precisavam ser tomadas. Nós precisávamos criar um ambiente econômico em que as pessoas se sentissem encorajadas a abrir uma empresa e não desencorajadas para abrir uma empresa. Todo mundo que vai abrir uma empresa, a primeira pergunta que se faz é: tá, e se eu precisar fechar, como é que vai ser? Vai ser um inferno? Essa é a resposta. E como é que o cara abre uma empresa nessas condições? Nós tínhamos que ter rediscutido a nossa situação trabalhista, e aí eu vou me valer de empregado para falar. Eu fico indignado com a impossibilidade, por exemplo, de fazer hora extra. Tudo bem, eu não bato ponto, mas eu bati ponto uma boa parte da minha vida. Tu só pode fazer 2 horas extras. E não pode ser sempre. Então, eu quero fazer 10, é problema meu, vou ganhar mais dinheiro. Não pode. Por quê? Porque a lei trabalhista não permite. Não, só um momentinho. Então quer dizer que um sindicato e parlamentares escolheram por mim o que é melhor para mim? Que negócio é esse? Porque eles estão com uma cabeça e uma legislação da década de 40, do século passado, que negócio é esse? Então, nós temos, Paulo Sérgio, uma série de questões que nos atrasam no tempo, que nos mantém no século XX, que nos mantém caro e que a gente precisa mudar. E naquela década de 90, que essa agenda já começou a ser construída, ela teve uma interrupção, porque o presidente Lula, independente das suas virtudes, ele não era um presidente reformista. Nunca foi. Nunca foi. Ele nunca teve interesse nenhum em reformar nada. Ele nem tinha sabedoria para isso. Mas ele poderia... É um cara que conhecia tudo superficialmente, tudo com... Nada com mais de 3 milímetros de profundidade. O ex-presidente Lula era um sujeito que gostava muito de ser presidente e odiava governar, né? E não sabia governar. E não sabia, realmente. Tanto é que quem governava era Dilma, né? No governo dele. Mas ele nunca teve, nem ele, nem o grupo político dele, um espírito reformista. E poderia ter tido. O presidente Lula... ele poderia, com a popularidade que ele tinha obrigação de ter feito reformas. Porque com a popularidade dele e como geralmente quem é contra as reformas, quem é conservador em manter as coisas como estão,
geralmente são as pessoas que votam nessa linha política que o presidente Lula representa, o ex-presidente Lula representa, o presidente daquela época. Essas pessoas, geralmente são elas que são contra tudo. E é estranho, né? Porque a gente vê jovens sendo conservadores, né? Que coisa mais maluca. Pessoas velhas querendo mudanças e jovens querendo conservar. Não tem como dar certo um negócio desse. Mas, enfim, ele tinha popularidade. Essa era uma característica do Bolsonaro, né? Ele era conservador. Aí é um dos passos que ele deu à frente, né? Sim, evoluiu. Então, o presidente Lula ele poderia e deveria ter feito reforma tributária, reforma no sistema fiscal brasileiro, ele poderia ter feito a reforma da Previdência, ele falou 1000 vezes nisso, só não fez, né? E com a popularidade dele, ele poderia ter feito tudo isso e a gente está num Brasil muito melhor, ele ter deixado um legado muito melhor. Acho que ele teria sido preso do mesmo jeito, porque o que levou ele para a prisão foram outras questões e não administrativas, não da política econômica, mas ele poderia ter sido um presidente que eu mas talvez para seria preservar quanto pior, melhor, né? Talvez fosse isso. Talvez. Para mudar um hábito, ouça este recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Economista-chefe da nossa Farsul, Antônio da Luz. Vamos agora ao presente. Eu sempre tive uma queixa com todos os ministros que advieram, e até mesmo aqueles do período revolucionário, o próprio Delfim. Nós, do Brasil, nós nos contentamos e até incentivávamos, através de políticas, o rentismo. Você acha que com as novas medidas os rentistas estão desaparecendo do país? A especulação desaparece para que a gente possa ter perspectiva de que o capital venha para gerar desenvolvimento, emprego e renda? Paulo Sérgio, eu não tenho nada contra as pessoas elas serem rentistas. O problema é como que elas são rentistas. Porque o sujeito que é rentista é porque ele acumulou capital. E se ele acumulou capital, ele é um poupador. E investimento e poupança formam uma identidade econômica. O investimento nunca será maior ou menor que a poupança. O investimento é do tamanho da poupança. Então, quando você quer fazer investimento e não tem poupança, tem que captar a poupança externa. Mas sempre investimento é idêntico à poupança. Pois muito bem, sem as pessoas poupadoras, não existe crescimento econômico porque não tem um investimento. O problema é que o Brasil sempre foi um país de juros muito altos. Então, o que o Brasil ensinou as pessoas a fazerem? Compre títulos do governo. Financie a dívida pública. Aí nós vamos sair do investidor e vamos para os gestores de fundos que coletam os recursos desses investidores. Como é que um economista como eu, na frente de um fundo de investimentos, fazia? Até bem pouquinho tempo atrás. Chegava segunda-feira, comprava uma nota do Tesouro, uma NTNB, por exemplo, e depois passava o resto da semana olhando o que ia acontecer com a dupla Grenal, com o futebol brasileiro, porque o sujeito não tinha mais o que fazer. Bastava comprar um título público brasileiro e deu. Agora não. Com os juros mais baixos, e hoje nós estamos com juros de país que caminha para se civilizar, um juro de 5%, e a nossa projeção é que até o final de 2020 esteja em 4,25%. Nós estamos falando de juros baixos em relação à nossa história. Eu faço com que o rentista e eu faço com que o gestor de fundos não vá no governo para se financiar, porque o governo está pagando um juro baixo. Agora eu preciso ver uma empresa para botar meu dinheiro. Agora eu tenho que bater na porta da Pampa e dizer assim, olha Pampa, você não quer dinheiro para fazer um investimento? Não quer comprar equipamentos novos? Não quer abrir uma sede nova? Chegar numa propriedade rural? Você não quer comprar uma máquina?
Você não quer arrendar a área do seu vizinho, chegar numa indústria, você não precisa de dinheiro para ampliar a sua indústria, ou seja, o dinheiro sai da pura especulação, do puro mercado financeiro, papel, e esse mercado vem para as atividades produtivas. E a gente vê o brasileiro vindo para as atividades produtivas, mas a gente está vendo também, Paulo Sérgio, o mundo vindo para as atividades produtivas brasileiras. Porque não faz mais sentido aplicar em títulos públicos. Mas eu tenho uma questão. Enquanto a gente está buscando capital lá fora, e eu acho que o presidente tem que ser o melhor caixeiro viajante de um país, como o governador tem que ser do Estado, né? Mas à medida que eu vejo esses caixeiros viajantes saírem para vender o Brasil ou o Estado, na mesma medida as empresas estão saindo daqui. Sim. Nós temos que cuidar do nosso quintal. É verdade, mas são coisas diferentes. Isso é preocupante. Não são, claro que são diferentes, mas é preocupante. O cara que venha novo capital, mas não podemos perder o que tínhamos. O cara que vem investir no Brasil agora, ele tá chegando agora no jogo e olhando o Brasil daqui para frente. As empresas que estão aqui, elas estão abatidas pelo passado. Então, nós temos pessoas no mesmo certame, entretanto, em condições muito distintas. Um não pegou a parte ruim, o outro pegou a parte ruim. Uma coisa é a gente investir agora no Brasil com uma perspectiva de crescimento e de reformas. Outra coisa é nós olharmos para as empresas de hoje que acumularam todo esse passivo desse Brasil que teve um retorno de PIB. Ao invés de crescer, ele regrediu. Teve um regresso no seu desempenho. Essas empresas, tudo por fechar, altamente endividadas e coisas do tipo. Aí nós olhamos para o nosso sistema tributário, por exemplo. O sistema tributário brasileiro é absolutamente injusto. Agora, quando nós estamos em estados que tem... E é caótico, né? Totalmente caótico. Um emaranhado de leis. Tu mais do que ninguém sabe. São 5.600 e poucas leis que regem o sistema tributário brasileiro. Cada município tem a sua, né? Cada estado tem o seu, a União tem a dela, os estados não se entendem. A gente tem uma coisa engraçada, é impossível no Brasil afirmar exatamente quanto que tem de impostos aqui, não tem como. Ninguém sabe, a gente tem estimativas, mas não se sabe ao certo, isso é absurdo. Então, essas empresas, e o Brasil, Paulo Sérgio, retornando nesse ponto, ele é entre o último trimestre de 18 e o primeiro trimestre de 19, que são os últimos 2 trimestres que nós temos informações, ele é o 4º país do mundo que mais atraiu investimentos em atividades produtivas. Atrás dos Estados Unidos, da China, da França, e o 4º é o Brasil. E o Brasil esteve por um longo período... Mas aí nós temos que pesar, né? O que nós perdemos, o que só sobrou disso tudo aí, porque temos muitas empresas que quebraram, grandes empresas. Olha, se pegar nos últimos 40 anos, se tu olhar a paisagem varejista de Porto Alegre, é de assombrar. Nada mais existe do que tínhamos há 40 anos atrás. Claro. Nem as nacionais. Agora... Aí nem Mesbla. Por exemplo, nem Arapuã, nem De Pascoal. Incosul. Tudo. Essas duas são as gaúchas, nem as nacionais. Pegar um mapping, por exemplo, quebrou. E aí, outro dia eu sentei com um amigo meu e nós alinhamos mais de 100 empresas que fecharam as portas, que tinham varejos fortes aqui em Porto Alegre nos últimos 30 anos. O varejo muda, e é natural que mude. Agora... É pior quando muda a indústria também. Agora nós estamos... Tudo muda, tudo evolui. Agora o problema não é a mudança em si. Evolui ou involui? Outras vêm, né? Umas vão, outras vêm. Agora, o fato é o ambiente econômico. Esse é o grande problema, é o certame, são as regras do jogo. Por exemplo, uma coisa que nós discutimos muito pouco. Quando eu faço uma compra pela internet, e eu sou totalmente favorável a fazer compra na internet, eu faço compra na internet, inclusive, então, portanto, não estou aqui criticando, mas a gente não paga ICMS, eu não pago ICMS para cá, eu pago para São Paulo. Então, mas que negócio é esse? Eu preciso de um brigadiano aqui. Eu não preciso da Polícia Civil, a PM paulista, eu preciso de um brigadiano aqui que no momento que eu aumento o IPVA aqui, o cara leva o teu IPVA para fora e continua rodando aqui. Ele está fazendo... Está usando tudo que é nosso aqui. Exato. Mas o que leva? É o imposto injusto.
que leva a pessoa a procurar um imposto mais justo. Agora, quem é o errado, né? O errado é quem faz isso, o errado é quem cria... É o gestor. Exatamente. É o gestor. Eu vou dar um exemplo. O gestor público. Um exemplo que aconteceu conosco no agro, que para mim isso é absolutamente pedagógico. Nós tivemos em 2018, no início de 2018, nós conversamos com o governo do estado e falamos para ele, olha, baixa a alíquota de ICMS do arroz em casca, porque senão a gente não vai conseguir vender para outros estados. E o Paraguai vai vender para outros estados. E se você não fizer isso, a saída para esses altos estoques será o Porto de Rio Grande, e o Rio Grande do Sul vai diminuir a arrecadação no arroz. Não deu outra. O governo preferiu ganhar 12% sobre pouco, ao invés de ganhar 7% sobre muito. Ele perdeu mais ou menos uns 90 milhões de reais por não ter feito essa medida. Ou seja, nem sempre é aumentando impostos que a gente aumenta a arrecadação. Nós temos que ter um sistema tributário transparente, neutro. Fez o Paraguai. O Paraguai é o imposto único hoje. O Paraguai tem um imposto, 15% e pede saudações. Sobre os bens e serviços, sim. Sim. Sobre os bens e serviços, sim. E as informações do Cremers agora. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com as profissionais. Não faltam médicos no Brasil. Falta estrutura, condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais faculdades de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse por maissaude.com.br e saiba mais. Antônio da Luz, economista-chefe da nossa Farsul. Nós ainda não entramos nem no agro ainda, né? Estamos falando em linhas gerais aí o que está acontecendo com a economia. Nós tínhamos lá na Revolução um incentivo na Redentora, que eu chamo de Redentora. Não dá para dizer que eu sou admirador, né? Uma política de poupança. Poupe. O plante que o João garante era poupe que o João garante. Tanto é que a poupança ganhou garantias, né? A poupança, se quebrasse em qualquer banco, o governo garantia a poupança. E nós perdemos a poupança que nós tínhamos e nos embrenhamos no crédito fácil. As pessoas se endividaram, o Brasil está endividado. As empresas de crédito encheram as burras de dinheiro, né? Financiando esta economia que para mim era absolutamente maquiada. Não que o crédito não seja importante, ele é importante quando necessário, mas quando ele vai para o supérfluo ele deixa de ser. Então, como é que nós saímos desse brete agora do crédito aí, onde eu fui gerente de banco lá na década de 70, quando nós tínhamos a inadimplência de 3%, era um caos, a agência era deficitária, era pau no gerente. Hoje a gente já está vendo aí 5%, mais de 5% de inadimplência. Isso é preocupante. Como é que sai desse brete do crédito agora? Com mais crédito? Rolando com a barriga? Não. A gente precisa ter o crédito correto. O crédito é remédio, nem mais nem menos. A diferença do remédio e o veneno não é foi dose. O que aconteceu. Não. Nós passamos por um período onde o crédito foi, não vou dizer facilitado, porque não é o termo, ele foi empurrado mesmo. Nós tivemos um período da nossa... E aí recente. não, a classe média agora foi engordada, os pobres deixaram de ser pobres, passaram para ser classe média, tudo à base do crédito. E tudo abaixo... As pessoas agora têm o carro, as pessoas têm uma televisão, né? Têm uma geladeira, tudo endividado. Retórica. Através de endividamento retórico. É retórica pura. Agora, a realidade é a seguinte, que a gente, o governo incentivou o crédito artificialmente, e isso tem resultados até hoje. As famílias estão altamente endividadas. E uma coisa é você fazer medidas como essas em países que são desenvolvidos e onde as crianças, desde a primeira série, segunda série, que estão aprendendo as primeiras operações matemáticas, elas têm exemplos financeiros para resolver. E se cria um desenvolvimento financeiro. Outra coisa é o Brasil, onde as crianças elas não têm nenhum tipo de educação financeira formal, né, na escola, e os pais, muitas vezes, até mesmo por não tê-la, não têm o que passar para os filhos. E aí isso é uma coisa que eu percebo com clareza por ser economista, e a gente discute essas questões. Eu vejo, por exemplo, a criação financeira que eu dou para o meu filho e fico observando o que temos em média, é muito diferente. O meu filho ele tem 11 anos, desde os 6 ou 7 anos ele sabe a minha senha
Ele faz questão de fazer as operações, coisa de criança, de apertar botões, e ele paga tudo quando a gente está junto, ele passa o cartão, ele paga, ele sabe quanto eu ganho, ele sabe quanto a minha esposa ganha, ele sabe quanto ele custa. São coisas simples. A gente conversa sobre futebol com os filhos da gente, a gente conversa sobre tantas coisas. Por que não falar sobre dinheiro com os filhos da gente? Por que não nas escolas a gente São tabus, né? A gente acha que isso é coisa de país capitalista, país sei que vai o demônio do dinheiro, não podemos falar nisso. Não, nós temos que falar nisso. E quando não se tem educação financeira, que é o caso presente no Brasil, quando o governo estimula a tomada de crédito em volumes do jeito que foi, o resultado é um autoendividamento das famílias que leva muito tempo, Paulo Sérgio, para resolver. Muito tempo, porque as pessoas aí vão para a SPC, vão para a Serasa, e aí não conseguem renegociar o crédito. Aí a coisa se espicha por um bom tempo mesmo. Eu acho que o momento, as iniciativas estão sendo tomadas de buscar e até ajudar a população, né, reduzindo juros, extinguindo multas e tal, para que as pessoas possam renegociar a sua vida de uma forma saudável, né? Porque senão tu acaba destruindo as pessoas e a maioria está impregnada por aquilo que se transformou num demônio, que é o crédito, né? Então o governo, acho que toma medidas positivas nesse sentido. Eu vou dar um exemplo do agro, Paulo Sérgio, e para ver como as coisas a gente precisa muito para evoluir. Os produtores rurais, eu não tenho dúvida que em média são excelentes gestores, mas quando a gente olha os níveis de alavancagem que eles assumem, e o que é um nível de alavancagem, um grau de alavancagem, vou pegar aqui o mais importante para o meu exemplo, que é o alavancagem operacional. Quanto que do meu custo de produção eu faço com recursos de terceiros? Ou seja, com recursos bancários, ou seja lá o que for. Esse número nunca pode passar de 70%. Jamais, em nenhuma hipótese. Eu conheço poucos produtores que têm esse número. Ou seja, que sabem se passou ou não passou. Então, por quê? Porque eles são educados, e nós como entidade estamos tentando fazer o contrário, mas eles são educados ao longo da vida para pensar o seguinte: olha, eu vou plantar tudo o que eu conseguir pegar de crédito. Tá errado. Porque o que acontece? Quando esse cara passa desse 70%, ele geralmente, o lucro dele é menor do que ele paga de juro. Então, quanto ele mais expandir a área plantada dele, a superfície, os braços dele, ele até vai ganhar mais pela expansão, mas quem o está financiando ganha muito mais do que ele, e o risco é 100% dele. Então, enquanto as coisas estão indo muito bem, está tudo muito bem. E ele está sujeito a chuvas e trovoadas. Quando der uma chuva, ou uma trovoada, ou uma seca, o risco é 100% dele. E assim é que acontece a maior parte da substituição de produtores. A gente vê produtores top, caras que entendem tudo de lavoura, e que produzem maravilhosamente bem, mas não resistem a uma seca. Mas como assim não resiste a uma seca? A gente sabe que vai ter seca, não sabe quando. A gente sabe que faz parte do nosso negócio. Como é que eu não me preparo financeiramente para eventos como esse? Porque eu não tenho cultura. E por que eu não tenho cultura disso? Porque eu não fui educado para isso. Agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Da Unicred, meu caro Antônio da Luz, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vales, viagem, títulos de capitalização com valores equivalentes à tua Mercedes GLE que está na frente, uma Mercedes 200, né? Então, fale com o seu gerente Unicred, além de tudo, um Jeep Compass, né? Com o seu gerente Unicred, e você vai colecionar estes momentos inesquecíveis. Fale com o gerente. Acesse unicred.com.br/central-rs e participe. E aproveitando, nós temos que falar em vinhos, né? França, Itália, Chile, Argentina, Portugal, a Vinhos do Mundo importa os mais emblemáticos rótulos de cada país para que você viva assim o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo especializou em vinhos para atender você. Passe em uma de nossas lojas, na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. A Associação Alemã de Oftalmologia estima que anualmente cerca de 300 mil acidentes de trânsito são causados por baixa visão ao dirigir. Falta de visão provoca incertezas, tensão e estresse ao volante, aumentando assim o risco de acidentes. Você sabia que existem lentes específicas para auxiliar sua condução de veículo? Excelente para qualquer situação e uso perfeito ao dirigir,
como este meu óculos aqui com a lente exatamente para isso. Mais contrastes, melhor avaliação de distâncias e auxílio para visão noturna. As lentes Rodestock Rode vão lhe proporcionar tudo isto, uma boa visão o tempo todo. Vá até a Center Ótica e solicite mais informações. Agora a Center Ótica está em 2 endereços, na Avenida Soledade, o tradicional, número 565, dentro do Complexo Hospitalar Mãe de Deus Center, e na Galeria do Rosário, no Centro Histórico de Porto Alegre. Não esqueça, Center Ótica, a sua ótica. E agora vamos ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, nosso titular do Clínicas, do Ernesto Ornelis, onde fez agora um prédio magnífico para oncologia, e é o mais premiado médico oncologista brasileiro no exterior, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Dr. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Sabe que a doutora Lídia Longinotti, que vem seguida ao teu programa e fala sobre novos tratamentos contra o câncer, ela retornou alguns dias de um congresso nos Estados Unidos impressionada com os avanços no tratamento imunológico do câncer, sobretudo em certos tipos como melanoma, câncer de rim, pulmões e dos gânglios linfáticos, os linfomas. É importante que os pacientes conversem sobre isso com seus médicos. Como a medicina está melhorando, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. É verdade, meu caro Gilberto Schwartzman. Bom, agora a questão do agro. Vamos entrar aí naquele que é o sustentáculo da nossa economia, que suporta o nosso PIB, suporta desastre muitas vezes com a indústria, com um PIB lá embaixo, né? O comércio nem se fala, enfim, o agro tem sido responsável pelo sucesso na economia gaúcha e brasileira, mas especialmente na gaúcha aqui, e traz números que impressionam em relação ao que tínhamos no passado. Então, gostaria que tu focasse um pouquinho nisso, falasse, inclusive nessa migração do arroz para a soja, não? Acontecendo exatamente na metade sul. Nós que tivemos um dia, por exemplo, na minha cidade, Cachoeira, a monocultura do arroz. Hoje, Cachoeira, se não é o município em extensão que mais planta soja, por certo, um dos que mais planta soja. Entre os três. Entre os três. Entre os três, né? E era uma região exclusivamente de arroz, né? E alguma coisa de trigo. Mas hoje todo mundo está focado no ouro em grão que se chama soja. Paulo Sérgio, o teu introito me encorajou a contar o segredo do agro no teu programa. Vou revelar o segredo do agro. O segredo do agro, ele é muito interessante, pelo seguinte, porque ele tem uma história muito animadora por detrás. O agro brasileiro era sinônimo de ultrapassado, de atrasado, de tudo que era ruim, o agro era sinônimo. Eu acho que não era de todo errado, talvez não fosse bem assim, mas eu acho que em parte isso era assim mesmo. As pessoas acabavam sendo heróis no campo, né? E as pessoas, enfim, era uma outra sociedade, estamos lá no século XX ainda, e o que aconteceu? O governo brasileiro pensou em industrializar o país. Não, nós precisamos industrializar. E o agro que se dane. Mas nós precisamos industrializar. Indústria é sinônimo de progresso, etc. E o governo abandonou o agro. E o governo pensou o seguinte: eu não vou me preocupar mais com esses fazendeiros, eu vou me preocupar agora com o consumidor. Eu vou me preocupar com o abastecimento. O próprio meu amigo General Figueiredo dizia, né? O gaúcho é gigolô de vaca. É uma boa lembrança que ilustra bem do que eu estou falando, que é o pensamento médio daquela época, os anos 80. E o agro foi absolutamente abandonado à própria sorte. E as fronteiras do Brasil foram abertas para que as indústrias brasileiras pudessem comprar grãos ou carne ou animais para o abate de onde elas quisessem. No início, Paulo Sérgio, foi muito difícil. Foi uma quebradeira de produtores. Mas depois, esses produtores, os que sobraram, disseram: não, nós vamos competir. E falavam com o governo nem bola para eles. Não, então vamos, com as nossas forças, buscar o que a gente precisa. E a grande conquista foi a conquista do mercado interno brasileiro. Porque o Brasil era um importador de alimentos até 97. E 97 foi ontem, praticamente. Então chegamos a importar carne de Chernobyl? Sim.
Carne contaminada. Sim, exatamente. Em 80 e poucos. Mas na década... Já no governo Sarney. Na década de 90, já, uns 10 anos depois disso, o Brasil ainda era importador de alimentos. A gente importava mais do que produzia. A partir de 1997, o Brasil passou a ser exportador de alimentos. Ou seja, a gente primeiro ganhou o mercado interno. Depois, geramos excedentes para começar a disputar com os outros países lá fora. A soja aqui é nosso produto. Primeiro, nós aprendemos a ganhar o jogo em casa e depois fomos jogar fora. Hoje, nós vendemos para cerca de 190 países e nós vendemos para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. O Brasil alimenta 1 bilhão e 600 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, o segredo do agronegócio foi a abertura econômica, que no início foi ruim, mas hoje é o que garante o nosso bom desempenho lá fora. Nós aprendemos a competir. E é isso que a gente espera que aconteça com os outros setores da economia também. A gente precisa se abrir, a gente precisa aprender a competir, a gente tem que parar com esses medos. E o agronegócio, ele chega para 2020 com uma perspectiva de crescimento e ter uma safra recorde aqui no estado do Rio Grande do Sul. E quando a gente vê as curvas do PIB, da indústria, dos serviços, a gente vê ali que 2014 por aí é quando todo mundo que vinha se inclina e o agro segue. E por que o agro segue? Porque o agro não depende de um país. Nós dependemos de 190 países. Nós somos uma esponja que traz dólares do mundo inteiro e joga aqui na economia brasileira. E é graças a esse dinheiro que vem lá de fora e que circula dentro da nossa economia que a gente consegue ter um bom desempenho, ou médio, seja lá o que for, nos municípios como Cachoeira do Sul, teu município natal. Quanto de dinheiro que foi gerado lá na China circula no comércio de Cachoeira do Sul a partir da produção de grãos que lá existe. E eu estou pegando Cachoeira, que é um município grande, mas quantos pequenos municípios vivem exclusivamente dessa relação? Então, o agronegócio, as perspectivas para o agronegócio são boas, porque a perspectiva para o mundo é boa. E enquanto isso continuar assim, a gente vai progredir. A questão também da industrialização, e ela aconteceu no campo, né? Nós relutamos, os tratores eram precários na década de 60, as colheitadeiras da mesma forma. A gente lembra ainda, com saudade do nosso velho arado, né? Eu me lembro lá, isso não faz tanto tempo, lá na década de 70, e lá no meu avô ainda existia o velho arado. E hoje a tecnicidade chegou no campo, né? Hoje temos aí indústrias importantíssimas, temos uma Star, temos uma Ajan, transformou, não me toque, na capital nacional da agricultura de precisão. Nós ganhamos esse background e ganhamos essa expertise de outras grandes multifacetadas indústrias do mundo inteiro, praticando indústria para a agricultura, né? E nós aprendemos essa lição. E nós crescemos aqui. E hoje nós temos tecnologia, inclusive, para exportar. E exportamos. Exportamos. O que isso representou? Se de um lado representou uma melhora de produção, e nós estamos aumentando a nossa produção praticamente produzindo nas mesmas áreas, aí vem o advento também da transgenia, que ajudou sobremaneira e foi uma luta contra os ideólogos, né? Então tudo isto que representa um avanço tecnológico, né, obviamente faz com que a agricultura no Brasil mude. Eu acho que é um fator importante que tu pode analisar. Não há dúvida. Quando a gente olha e faz um estudo que a gente chama de produtividade total dos fatores, que a gente tenta entender de onde é que veio o crescimento. Quando a gente olha para a agricultura de hoje, 68% do que a gente consegue produzir vem da tecnologia. 23% vem da mão de obra e o resto, se não me engano, 9% vem da terra. Ou seja, a terra, que era o principal ativo do passado, hoje ele é o que menos importa. É a tecnologia que gera a produtividade que nós temos. E como é que o produtor fez isso? Eu vou dar um exemplo. Só nesse ano, até outubro,
que é o último dado do Banco Central que temos. Até outubro, os produtores gaúchos apenas investiram em máquinas agrícolas, em tecnologia, agora até drone, né? 4 bilhões e 100 milhões de reais. 4 bilhões. Isto, Paulo Sérgio, é mais do que 10 anos de investimento do governo do estado inteiro. Ou seja, os produtores em tecnologia investiram só nesse ano o que o governo do estado leva 10 para investir. Por isso que a gente tem esses retornos, em termos de crescimento de produtividade sobre a mesma área, porque é cada vez mais tecnologia. Agora, a produção agrícola, ela hoje, e tu falaste muito bem, ela é uma produção industrial. Antigamente, os fazendeiros mandavam seus filhos para estudar, para ser alguma coisa na cidade. Hoje em dia, se aquele filho que quer suceder os pais na atividade agropecuária, a primeira coisa que ele tem que fazer é ir para a cidade e estudar, para poder voltar. Porque sem estudo e conhecimento, ele não consegue gerir um processo produtivo com tanta tecnologia. Falamos de agricultura agora, está claro que a soja foi definitivamente importante para o Brasil. Sem dúvida. Se não fosse a soja, ou se não fosse o mercado chinês ter se aberto, e o mercado chinês agora com o Xi Jinping, ele tem 4 vertentes aí. A primeira é recuperar o meio ambiente, que eles foram gerando desenvolvimento a toque de caixa, até para sustentar, na época, aqueles 1 bilhão e 300, já estamos com 1 bilhão e 500 milhões de chineses. O meio ambiente foi extremamente prejudicado. A questão da geração de emprego para toda essa gente também é uma prioridade, né? Sair, ainda parte da China tem algumas pessoas ainda na linha de pobreza, embora tenha 300 milhões de milionários, né? Bilionários também, outra coisa que representa aí 5, 6 vezes o número de bilionários que temos na América do Sul, né? Então veja que a China tem todo esse potencial, né? E representou muito para o Brasil, né? Sendo um parceiro comercial hoje o maior do Brasil, né? Então foi definitivamente importante. Então, no aspecto agrícola, a China tem essa importância para todos nós. E agora ganha mais importância ainda com a peste suína, né? E o Brasil passa a exportar mais carne para alimentar esses chineses todos que estão lá. E com isso, e todo mundo está entendendo que é isso que elevou o preço da carne aqui, mas é só isso que elevou o preço da carne, Antônio? Não, definitivamente não. A China, ela foi um dos componentes, não há dúvida, mas ele não foi o principal. Quando nós olhamos o preço do boi, né, ou seja, a carne ao nível do produtor, porque não existe indústria da carne, né? A indústria da carne é a fazenda. Sim. Existe a indústria frigorífica que abate e desossa, mas quem faz a carne é o produtor. Pois lá, ao nível do produtor, entre junho de 2016 e setembro de 2018, mais de 2 anos, o preço do boi caiu, e caiu quase 19%, por conta da queda do consumo. Mas isso não se refletiu no varejo? Não. Isso não chegou no supermercado? De jeito nenhum. Só que nós tivemos uma queda do consumo. Quem perdeu foi o produtor. E o consumidor. Porque Sim. O consumidor, nesse período em que o preço do boi despencou, 2 anos, e que deu 3 safras de prejuízo ao produtor pecuarista, essa queda do preço do boi não foi repassada para o consumidor. E agora que o preço do boi começa a se recuperar, e no mês de outubro de 2019, atinge o mesmo patamar que estava em junho de 2016. Veja, mais de 3 anos. Nós estamos no patamar de 3 anos atrás. Só que como o boi agora começou a subir, aí a carne começou a subir também. Engraçado, quando o boi cai, o preço da carne, o consumidor não cai. Quando o preço do boi sobe, o preço da carne sobe e a culpa é do produtor. Parece combustível isso aí? Parece combustível, né? Parece combustível. Pois, e eu entendo a indignação das pessoas, eu acho que elas estão corretas, a dona de casa, eu como consumidor, eu só acho que nós estamos apontando o dedo para o lugar errado. Não é o produtor o culpado.
A dona de casa tem que falar com quem lhe vende carne. Perguntar, escuta, por que eu estou pagando mais caro agora se eu não paguei mais barato entre junho de 2016 e setembro de 2018, quando os preços do boi só caíram 19%? Por que o preço para mim não caiu também? Mas ela não tem esse acesso. Claro que não. Não tem esse acesso. Por isso falar que com quem manda, não. Por isso, é justamente por não ter esse acesso que algumas empresas conseguem tem esse tipo de poder. E falta liderança no Brasil para justamente provocar as pessoas nesse sentido, cobrar isso aí de quem acaba no mercado livre gerindo os preços. E falta concorrência também, né? Concorrência é a mãe de tudo isso. Falta concorrência. Então, isso aí não se deve apenas e não somente ao mercado chinês. E aí a gente abriu... A lei da oferta e da procura. Não, porque a gente já vende... Qual é o percentual de carne que nós produzimos e consumimos por aqui? A gente consome cerca de 80% de toda a carne que a gente produz. 80%? E nós somos o segundo maior produtor de carne do mundo. Então, o Brasil, ele tem um consumo de carnes extremamente elevado em qualquer comparação que a gente fizer. As pessoas, a tua audiência, enfim, costumeiramente estão na Europa, enfim, como é que é comer um bife lá na Europa, como é que é aqui? Lá tem Estados Unidos, Europa, Austrália, enfim, esses países desenvolvidos. Eu estava com o Mário Darós, tu conheces bem o Mário Darós, nosso fertilizante Piratini, em Portugal, e nós passávamos uma churrascaria do Brasil, em Lisboa, e estava o cara na frente vendendo o restaurante, né? E ele dizia, pode entrar, pode comer a carne aqui, não é carne brasileira, é carne argentina, na frente de uma churrascaria brasileira, né? Tal o prejuízo que isso trouxe, né, para a nossa imagem. Para nossa imagem, para nossa carne aí. Bom, nós vamos agora ao ponto final com Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Bom, meu caro Antônio da Luz, estamos no ponto final agora, neste final de ano, o nosso relatório econômico. Eu estou trazendo aqui um economista-chefe, o da Farsul, a quem eu tenho toda admiração, independente dos demais que a gente acompanha também ao longo desses anos todos aí. Mas nós não entramos no câmbio ainda, né? Entramos na carne, falamos na agricultura, fizemos uma análise de crédito, fizemos um en passant sobre a vida no Brasil e aqui no nosso estado. Então, duas coisas que nós temos. Agora, falar um pouquinho do estado, mas antes disso, o câmbio, né? O que se ouve aí, agora o produtor rural está rico com esse câmbio desse tamanho, o preço das exportações vão trazer muito mais dólares para o Brasil. Isso é verdade, mas tem senões. E tem porquês. Então, senões e porquês. Sim, a gente exporta uma parte importante da nossa produção, afinal de contas, a gente produz para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Evidentemente que a taxa de câmbio, quando elevada, ela nos facilita na hora de exportar. Só que isso é um caminho de duas mãos. Nós também importamos matéria-prima para poder fazer agricultura aqui. Mas aí é o percentual, a matéria-prima, que percentual representa? Importado para a produção do produto final? Cerca de 86% do faturamento da agricultura é gasto com o custo de produção. Então, quando aumenta em cima de 86%. Sim. E quando vende, o câmbio aumenta em cima de 100%. Depende do produto. Se a gente pegar soja, sim. Se a gente pegar soja, sim. Mas se a gente pegar o arroz, não. Porque a soja... O arroz é o primo pobre. Então vou pegar o leite. O leite, não. Aliás, no relatório vocês falaram um pouco sobre o leite. Nós damos, na apresentação não, mas a gente tratou, dentro do relatório Sim, eu vi aqui. Tem uma análise bem completa sobre o mercado de leite. Que infelizmente a gente não tem o tempo de falar sobre tudo o que é possível. E esse ano, como estavam os pecuaristas de corte com a espada na cabeça, a gente usou o tempo dos dois para explicar esse aumento da carne, da carne bovina. Só que acontece o seguinte, um produto... como o arroz, por exemplo, como o leite, ou como o trigo, e como os hortigranjeiros, como, enfim, um número imenso de produções, frutas, ele aumenta o custo quando o câmbio aumenta. Mas como os principais consumidores são os consumidores internos do Brasil, a gente não consegue repassar o aumento de câmbio. É diferente da soja. Eu compro insumo, encarece meu custo, mas eu vendo ela também mais cara. Eu só preciso acertar o dólar, né? Preciso acertar o câmbio, porque eu posso também plantar com câmbio alto e colher com câmbio baixo. Então eu tenho que ter mecanismos de trava. Mas tem como travar. Tem como trabalhar, tem como redear também. Faz o hedge sem problema. Só que eu consigo
aumento o custo e eu devolvo na exportação, contanto que eu tenha feito o hedge. Mas eu tenho um grupo de produtos que a maior parte dos produtos não tem essa peculiaridade. Eu não consigo aumentar o custo e repassar, porque quem vai comprar... O mercado futuro hoje é um mercado interno. Interessante. Sim, o mercado futuro nos Estados Unidos funciona, a CBOT lá, que agora não é mais CBOT, a Bolsa de Chicago, sim, ela funciona desde 1848. E ela começou justamente fazendo mercado futuro de grãos. Nós ainda estamos atrasados nisso. Quando a gente olha o volume de negócio que a gente faz aqui, a gente ainda tem muito que evoluir nessa questão do mercado futuro. Maravilha. E o nosso Rio Grande de Deus? Olha, o Rio Grande do Sul é o Brasil daqui a 10 anos, se não fizer reformas. Né? O Rio Grande do Sul... Eu acho que o Rio Grande do Sul está à frente do Brasil? É mais fácil governar o Rio Grande do que governar o Brasil? Não. Pelo contrário, eu acho que se o Brasil não fizer reformas, ele será o Rio Grande do Sul daqui a 10 anos. Sendo bem otimista. Entendi. Agora entendi. Sendo bem otimista. Entendi. Talvez seja daqui 5. Claro. Mas porque acontece? O Rio Grande do Sul é um estado em que as pessoas, nós gaúchos, isso a gente precisa refletir. Nós nos agarramos muito... Nós somos dominados pelas corporações. E nós somos muito arraigados ao nosso passado. E nós não estamos olhando para frente. O estado do Rio Grande do Sul chegou num ponto de finanças públicas caótico. E muita gente vem falando isso há muito tempo. Nós viemos falando, a Farsul vem falando, particularmente eu venho falando. Agora, não somos nós, são centenas de pessoas, alguém muito mais gabaritado que eu e que entende desse assunto mais que eu, inclusive, e fala isso há muito mais tempo que um colega meu, Darcy Carvalho dos Santos, quero fazer uma homenagem a ele aqui, o citando. Há quantos anos a gente vem falando esse assunto? O Rio Grande do Sul vai atrasar salário. O Rio Grande do Sul vai atrasar salário. Quando a gente falou isso a primeira vez, Paulo Sérgio, as pessoas faziam chacota da gente. As pessoas faziam chacota dos economistas das entidades. Porque estão querendo fazer terrorismo, estão querendo isso. Eu não me enquadro nisso aí. Claro que não. Serve porque claro que todos nós imaginamos que isso ia acontecer. Essa carapuça não te serve mesmo, porque tu sempre estivesse do nosso lado, nos dando espaço para que a gente falasse isso, seja aqui na TV, seja na rádio. Agora as corporações, elas faziam o contrário. E se faziam isso com a gente, imagina com os governantes que tiveram momentos de assim, não, vamos botar a casa em ordem. Eles foram ridicularizados. Foram ridicularizados pela própria sociedade. Por isso que a gente nunca reelegeu ninguém, porque a gente acaba com a reputação das pessoas. E isto não está nos fazendo bem. E nós chegamos nesse ponto. E o Rio Grande do Sul hoje, sem dúvida, é um dos piores estados para se viver, do ponto de vista do governo. Porque a gente está preocupado com o salário atrasado, e eu estou preocupado com o salário atrasado. Eu não me sinto bem sabendo que o governo do meu estado, que eu pago os impostos, não consegue pagar a folha em dia. Mas eu te confesso que eu estou também preocupado com aquela senhora que agora na campanha do Outubro Rosa, do Outubro Rosa, fez o toque de mama e encontrou uma coisa engraçada. Um nódulo. E foi no posto de saúde e o médico disse que consegue um exame para ela daqui 1 ano, daqui 2 anos. Ou seja, o que é pior? Só que, e aí a gente vê triênio, biênio, quatriênio, não sei o quê, e privilégio, e nada de modernização e pouca informatização e cada vez mais gente. E o governo, entre 2011 e 2014, dobrou o custo da folha de pagamentos. Aí nós temos hoje, para cada um ativo, nós temos 1,6 inativo na folha de pagamentos. Como é que isso vai dar certo? Por isso que as empresas vão embora. Porque toda empresa que se instala aqui é obrigada a pagar esse custo. Hoje, cada gaúcho que está nos assistindo deve, por ano, mais de R$1.000, que é o déficit do governo do estado do Rio Grande do Sul. Até quando vai isso? Nós precisamos reformar o nosso estado. Hoje nós vamos reformar com dor, porque a gente não quis reformar com amor ali atrás. Com pequenos ajustes, há alguns anos atrás, a gente não estaria passando por isso hoje. Mas nós estamos passando isso hoje pela irresponsabilidade de alguns governantes em especial, muitos. Agora da sociedade como um todo, sem dúvida. É triste. Sabe o que está pensando aqui? Eu suspirei várias vezes. E suspirei aquela história da dor, né? A gente sofre com essas coisas. Claro que a gente sofre. E vê o estado depauperado. E vê as empresas... Quando a gente diz que a lavoura vai bem,
da porteira para dentro e da porteira para fora, é um caos. Essas pessoas, não é só o corrupto que é serial killer, essas pessoas que administram mal e que acabam tornando a saúde um caos, as estradas um caos que leva à morte de pessoas, também são serial killers. E às vezes não tem mínima vergonha, não tem nem sequer vergonha tem, e nem espírito de culpabilidade. O que se fez, eu vi do governador Sartori, disse, olha, eu tomei várias medidas na Assembleia que hoje eu vejo que eu estava equivocado. Eu acabei votando a favor de coisas que no Executivo eu percebi que prejudicam a gestão pública, né? E que levam ao caos que está aí. Quer dizer, todos têm culpa, na realidade, né? É lamentável isso. E a gente quer dar cada vez mais privilégio, cada vez mais benefício. Não é que as pessoas não mereçam, elas merecem. Só que aquela senhora... Não tem como dar. Aquela senhora que descobriu um nódulo no seio, ela também merece um exame, imediatamente. E o dinheiro é um só. O dinheiro é um só. E esses negócios, não, mas é... Só tem uma solução, é privatizar tudo, da educação e saúde, inclusive. Não tem outra alternativa mais. Privatiza tudo. Vamos privatizar, deixa com o governo apenas dar o voucher para comprar para os necessitados as suas vagas. E não é por racismo, nada, é por condições sociais, né, que vão ter o benefício de ter uma escola particular comprada. E vende tudo que tem aí do Estado. Colégios abandonados, paupérrimos, sem professor, meia dúzia de alunos, é um horror. Então vamos privatizar a saúde, privatiza tudo, entrega a mão e deixa a justiça aí, deixa a segurança pública, o resto privatizado. Paulo Sérgio, eu acho engraçado quando as pessoas defendem ferrenhamente a escola pública, não como instituição, mas como físico, parede, né? Sim. Porque eu vejo a maioria das pessoas que tem esse discurso e que muitas vezes são da própria área, mas tem os seus filhos em escola particular. Por que o pobre não pode ter o seu filho na escola particular? Ele pode, porque o Estado não paga para ele, ao invés de socar ele numa escola pública, que fica estudando militância. Olha, eu sou do Conselho de Farroupilha. Ontem foi a apresentação do relatório do Farroupilha para o Conselho lá. O Farroupilha tem filas, tem mais de 400 alunos querendo ingressar no Farroupilha, que é uma escola privada. Mais de 400, e não tem vaga. Mas imagina, é só privatizar, o Farroupilha ainda administra aqui o colégio que está no CPUR, que é um colégio estadual, que estava fechado, o Farroupilha recuperou em função da filantropia, mas faz um trabalho belíssimo, tem alunos de excelente qualidade que vão lá para o colegião, lá na Três Figueiras, para estudar lá. E acabam sendo os melhores alunos. E os professores desse colégio estadual que está aqui são os mesmos que dão aula no Farroupilha. E vê a qualidade dessa escola estadual que está aqui. Que é Eu fiquei indignado, e aqui eu vou falar no teu programa, assim, da minha indignação, agora quando começou esse movimento de greve, enfim, que é um direito, não vou discutir isso, mas na esquina, perto da minha casa, num sábado, estavam fazendo panfletagem e tinha umas crianças de 9 anos, 8 anos, 10 anos no máximo, entregando panfleto junto com os professores. E dizia lá no panfleto uns manifestos absurdos. Quer dizer, pelo amor de Deus, se essa criança trabalhar, ela não pode, mas fazer isso ela pode? Antônio da Luz, nosso economista-chefe da Farsul, muito obrigado pela sua presença aí, pelo teu nome, pelo teu conhecimento, trouxeste luzes às nossas vidas aí, passamos a entender muito mais a economia do que entendíamos até então. Então, muito obrigado pela tua presença. Tens a obrigação, eu estou dizendo aqui, é um chamamento a que venhas mais no programa aqui ao longo do ano aí de 2020 para debater com a gente aqui. Paulo Sérgio, o prazer é meu, não só em meu nome, mas em nome da Farsul. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. Já estão aceitos todos os convites que me fizeres, porque não dá para a gente encerrar o ano sem vir aqui no teu programa, pela importância que ele tem, não só no nosso meio, mas em toda a sociedade. E não dá para nós passarmos o ano de 2020 sem vir aqui prestar contas e dar satisfação do nosso trabalho, da nossa entidade, para ti, para toda a nossa audiência. Então, quero te desejar a ti, a toda a equipe da Pampa e todos os nossos telespectadores, um Natal iluminado, um Natal de amor, de paz e um 2020 deslanchado, com muita saúde e com muita prosperidade. Para ti também, para tua família da mesma forma e para toda a equipe lá do nosso sistema Farsul, Senar e Casa Rural. E um grande abraço a vocês, obrigado pela presença aqui, volto sempre. Este foi mais um dos programas que a gente está dedicando no final do ano, como tradicionalmente a gente faz, há mais de 30 anos aí, trazendo as vozes das pessoas que fazem este Rio Grande. Um balanço das empresas e especialmente os relatórios, como este relatório econômico aqui 2019, perspectiva 2020,
da nossa Farsul, onde o economista-chefe esteve conosco, o Antônio da Luz. Obrigado, boa noite. Fique sempre conosco, de segunda a sexta-feira. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.